Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Descomplica Power, tá? E hoje nós vamos falar de uma certificação que eu considero uma das mais relevantes desse momento, tá? Que a gente está vivendo na tecnologia, que é a AB100, né? A Agentic AI Business Solutions Architect da Microsoft. Então, se você é um consultor, é um arquiteto aí de soluções ou qualquer profissional do ecossistema Microsoft que quer se posicionar na era de IA, essa certificação ela foi feita para você. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para passar, os domínios, os tópicos mais cobrados, os conceitos que sempre ali aparecem e uma estratégia ali prática para preparação, tá? Eu não vou te vender um sonho aqui, porque essa prova, pessoal, ela não é fácil, mas com a preparação certa você passa, e é exatamente isso que a gente vai construir juntos hoje aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou passar para você a experiência que eu tive fazendo a prova. Então, né, eu peguei tudo o que eu lembro que apareceu na prova quando eu fiz, tá? E vou trazer aqui para vocês para ajudar também quem está se preparando para essa certificação que é a AB100, beleza? Então, e todas as certificações que eu for sendo aprovado, eu vou tentar trazer esses vídeos para ajudar as pessoas e os profissionais que também estão se preparando, beleza? Então, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, tá? Então, bora começar. O que acontece, pessoal? A minha preparação, ela foi muito em função do meu trabalho, do dia a dia, da minha expertise. Então, na medida que eu fui sendo envolvido em projetos de AI, de Copilot ali, eu fui trazendo, né, fui tendo esse know-how e fui absorvendo esse conhecimento. E também, óbvio, fiz algumas pesquisas ali na internet, encontrei algum material, não muitos, encontrei alguns vídeos também, e ainda nem tinha a trilha ali de preparação do Microsoft Learning, tá? Hoje já existe, eu vou mostrar o link aqui para vocês. E aí eu fui para a prova, mas o que me ajudou, no meu caso, óbvio que o estudo ele é muito particular de cada um, foi ter a experiência de trabalho ali no dia a dia. Então eu fui lembrando das conversas que eu fui tendo ali com meus colegas de trabalho, com os desafios, e isso me ajudou bastante a ser aprovado nessa certificação, tá? Então, hoje já existe a trilha ali do Microsoft Learning, como eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui, pessoal, essa é a página oficial da certificação do AB100. Aqui você encontra o curso oficial no Microsoft Learning. É só você clicar e iniciar aqui a preparação usando a documentação oficial do Microsoft Learning, além de outras documentações que eu vou deixar no final desse vídeo, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, a certificação ela se chama Agentic AI Business Solutions Architect, ou simplesmente AB100 pelo código do exame, tá? Agentic AI, o que significa? Significa que ágina, tá? Ou seja, não é uma IA que só responde e pergunta, é uma IA que toma decisões, executa tarefas, orquestra outros sistemas. E a Microsoft colocou o Copilot Studio no centro disso tudo, tá? Então, o arquiteto que essa prova certifica é o profissional que consegue olhar para um problema de negócio e dizer, eu vou resolver isso com um agente de IA e eu vou fazer isso de forma segura, escalável e com um ROI positivo. Então, ao longo desse vídeo, pessoal, nós vamos cobrir todos os pilares dessa certificação. Eu vou te mostrar onde gastar aí o seu tempo de estudo e onde não gastar, baseado na experiência que eu tive na prova, tá bom? Então, fiquem aí e vamos em frente. Continuando aqui, pessoal, e prosseguindo, a gente vai entrar numa parte que é a agenda do nosso vídeo, então a gente vai entender o que nós veremos no decorrer desse vídeo. Então a gente vai iniciar com uma visão geral do exame, o que ele cobra, qual que é o formato, o que esperar no dia da prova, tá? Depois nós vamos entrar nos 3 domínios e no peso de cada um, isso é fundamental para você montar a sua estratégia de estudo, tá? Eu vou te mostrar um mapeamento dos tópicos mais cobrados, sim, eu peguei a minha experiência do que eu tive na prova, eu analisei alguns padrões e eu vou te dizer aonde focar. E depois nós vamos mergulhar em cada domínio, tá? Que é o planejar, projetar e implantar. Então, com os conceitos-chave e o que você precisa dominar em cada um, tá? E mais para o fim, nós vamos falar sobre os casos de estudo, tá? Que é uma porta crítica ali, aliás, uma parte crítica da prova, e de Responsible AI, que sempre aparece, tá? Então, tem muita coisa aqui, então toma aquela água e aquele café e vamos nessa. Então, pessoal, seguindo em frente, a gente chega nessa parte, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, né? Vamos começar pelo básico, o que é esse exame, tá? Então, o código ABC. Então, ela é uma certificação relativamente nova da Microsoft.
voltado especificamente para o momento em que a gente está vivendo com a IA generativa e os agentes autônomos, tá? A nota mínima para a aprovação é 700 de 1000, então não é uma prova onde você precisa tirar 100%, então você precisa demonstrar proficiência suficiente e não perfeição, tá? O formato ele é variado, então você vai ter questões de múltipla escolha, você vai ter drag and drop, onde você associa conceitos, ou seja, você arrasta ali os componentes. Você vai ter também os casos de estudo, né, que são os case studies, né, que são cenários longos, onde você precisa responder várias questões com base numa empresa fictícia. Então, e eu vou dedicar ali um slide inteiro para a estratégia sobre os casos de estudo, né, os case studies, porque muita gente perde ponto ali, tá? E a validade, ela é anual, né, como várias certificações Microsoft ligadas a produtos que evoluem rápido, você precisa renovar. Mas a boa notícia é que a renovação ela é feita de forma online, sem prova presencial, com uma avaliação mais curta, tá? Então, pessoal, agora, quem que é o candidato ideal para essa prova, tá? Então, é o profissional que já trabalha com o ecossistema Microsoft, Dynamics 365, Power Platform, Azure, consegue, tá, conversar tanto com o negócio quanto com a área técnica, tem ou quer ter, né, uma experiência em Copilot Studio e o Azure, por exemplo, AI Foundry, e entende, por exemplo, de arquitetura de soluções, beleza? Não é só desenvolvimento. Então, se você se identificou com este perfil, você está no lugar certo, beleza? Seguindo em frente aqui, então, pessoal, olha só que bacana, tá? A gente chega agora nessa parte, que é uma das partes mais importantes aqui da sua estratégia de estudo, que são os 3 aqui domínios e o peso de cada um. Então, o domínio de planejar, tá? Então, ele tem de 25% a 30% da prova, tá? Que é onde você demonstra que sabe analisar, por exemplo, requisitos de negócio, entender qual processo pode ser automatizado com IA e construir um business case sólido. Depois, o domínio de projetar, tá? Também cobre aí de 25% a 30%. Aqui você prova que sabe arquitetar a solução, tá? Escolher o tipo certo de agente, definir, por exemplo, a extensibilidade, trabalhar com Copilot Studio, MCP, end-to-end, beleza? E o terceiro domínio é o domínio de implantar. E olha o peso aqui, ele cobre de 40% a 45%, tá? Então, quase a metade da prova está aqui nesse domínio, tá? Então, repitam aí comigo. ALM, monitoramento, testes, segurança e responsible AI. Isso aqui, pessoal, é a diferença, tá? Entre passar e não passar. Então, a Microsoft, ela quer saber se você consegue colocar um agente em produção de forma responsável, segura e sustentável. Então, não basta saber criar, você precisa saber implantar. Então, quando você for montar a sua planilha aí de estudos, tá? Coloque o dobro de horas no domínio 3, tá? Que é o domínio de implantar. E isso eu falo seriamente, beleza? Prosseguindo, então, pessoal, a gente vai ver agora a parte dos tópicos que são mais cobrados, né? Então, o que aparece mais na prova? Então, eu fiz ali uma análise dos padrões e eu mapeei os tópicos que apareceram para mim por frequência, tá? Então, vamos do mais crítico para o menos crítico. Então, alta frequência. Então, minha recomendação é que vocês estudem primeiro, tá? Então, Copilot Studio é de longe o tópico número 1, tá, pessoal? Então, toda a arquitetura de agentes passa pelo Copilot Studio. Então, se você não conhece bem tópicos, actions, knowledge sources, né, as bases de conhecimento, os channels, que são os canais, você vai ter dificuldade na prova, tá? Actions e conectores, as ações e os conectores. Então, a gente está falando de como que o agente se conecta com sistemas externos. Isso aparece muito. ALM e Deployment é a gestão do ciclo de vida das soluções. Então, eu vou detalhar isso mais para frente. O Dataverse, né, é a fonte principal ali do ecossistema Dynamics 365. Então, você precisa entender como que ele é usado no contexto de agentes. O conceito de Prompt Engineer, que significa como criar prompts eficientes para que o agente ele tome decisões corretas. Tá? Segurança, então aqui a gente está falando de tópicos e assuntos de Enter ID, DLP, controle de acesso, tá? Tópicos que aparecem classificados como média frequência. Responsible AI sempre aparece, ROI e TCO também são recorrentes, tá?
telemetria e monitoramento, tá? Azure, OpenAI e o AI Foundry, ok? E com menor frequência aparecem temas como Power Automate, Power Apps, Power BI. Então, esses aparecem, mas geralmente como contexto. Você não precisa ser expert nesses, tá? Mas precisa entender a integração. Então, a regra de ouro que eu deixo como sugestão para vocês é: não tente estudar tudo com a mesma intensidade. Vá aqui do vermelho para o amarelo e só depois para o verde. Beleza? Continuando aqui a nossa jornada, pessoal, agora nós vamos entender aqui o primeiro domínio, beleza? Que é o domínio de planejar soluções de negócios com IA. Então, esse domínio, ele tem 3 grandes pilares, tá? O primeiro é o de analisar requisitos. Então, a prova ela vai te colocar num cenário de negócio e vai perguntar: esse processo é um bom candidato para automação com agente, por exemplo? Aí você precisa saber avaliar isso. Então, os critérios, eles giram em torno de repetitividade, volume de dados, regras claras e valor mensurável. Então, um conceito que aparece muito aqui é a qualidade dos dados para o grounding, tá? Então, o agente ele é tão bom quanto os dados que ele tem. E a Microsoft usa um acrônimo específico para isso, que eu vou trabalhar, aliás, que eu vou detalhar no próximo slide, tá? O segundo pilar, pessoal, é a estratégia de IA. Então, você precisa saber quando usar um agente pré-construído, como o Copilot for Sales, por exemplo, versus quando customizar com o Copilot Studio, versus quando, por exemplo, ir para uma solução completa no Azure AI Foundry. Então, cada escolha tem um impacto de custo e complexidade diferente. E o terceiro pilar é o terceiro sobre custos e benefícios. Então, a Microsoft quer que você pense como um arquiteto de soluções de negócio, não só como técnico, tá? Então, você precisa saber calcular o ROI, tá? Entender o TCO e justificar a solução, beleza? Lembrando, pessoal, que o ROI é o retorno sobre o investimento e o TCO é o custo total de propriedade, beleza? Prosseguindo, pessoal, vamos ver agora uma outra informação, um outro conceito importante, que é esse conceito aqui, tá? Esse é o conceito que você precisa decorar para o domínio 1, tá? Que é o acrônimo ARTICA, tá? Então, quando a Microsoft ela fala em grounding, que é alimentar o agente com dados da empresa, ela usa esses 5, tá? Critérios para avaliar se os dados são adequados. O A é de accuracy, né? O que é acurácia, beleza? Que significa os dados são corretos e confiáveis. Um agente, por exemplo, baseados em dados errados, ele vai dar respostas erradas. Parece óbvio, mas é um dos principais pontos de falha, tá? O R é de relevance, ou relevância, tá? Ou seja, os dados eles são pertinentes ao contexto do agente. Então, se você está construindo um agente de atendimento ao cliente, colocar dados financeiros, por exemplo, internos, tá? Como fonte não faz sentido. O T é de timelines, né? Que é atualidade, ou seja, os dados estão atualizados. Uma base de conhecimento desatualizada, ela é quase tão ruim quanto nenhuma base. O C é de cleanlines, que é limpeza, ou seja, os dados estão livres de duplicadas, formatações inconsistentes e erros, porque dados sujos criam respostas inconsistentes, beleza? E o A é de availability, né? Ou seja, disponibilidade. Os dados estão acessíveis quando o agente precisa. Se a fonte de dados fica offline, obviamente que o agente falha, tá? Então, Artica, tá? Escreve aí no seu material de revisão essa palavra, tá? Ela vai aparecer na prova, beleza? Prosseguindo, pessoal, nós chegamos aqui na parte onde nós encontraremos o domínio 2, que é o de projetar soluções de negócio com IA. Então, aqui você prova que sabe arquitetar, tá? Então, o primeiro conceito crítico, você precisa saber diferenciar os tipos de agentes, tá? Então, tem o Task Agent, né, que é o agente para tarefas específicas com regras bem definidas. É o tipo mais simples, tá? Então, exemplo, um agente que processa solicitações de férias seguindo um fluxo determinístico. O Autonomous Agent, tá? Então, ele tem um grau de autonomia maior, então ele pode tomar, por exemplo, decisões dentro de certos limites. Exemplo, um agente de SDR que qualifica o lead e decide se agenda uma reunião ou se envia um e-mail, tá? E o Prompt e Response, tá? Que é o clássico chatbot, ou seja, ele responde perguntas baseado
em uma base de conhecimento. É o tipo mais comum ali no Copilot Studio, tá? Então, a prova, ela vai te dar um cenário e vai perguntar qual tipo de agente é o mais adequado, tá? Então, não tem a resposta única para sempre, depende do contexto ali de negócio, tá? E agora essa parte de extensibilidade e orquestração, isso está muito quente no mercado. Então, quando a gente fala do MCP, o Model Context Protocol, então é um protocolo, tá, aberto que permite que os agentes se conectem a ferramentas ali e contextos externos de forma padronizada, tá? Então, pensa aí como, por exemplo, seria um USB para agentes, tá? O agent to agent, beleza? Então, é uma comunicação entre agentes diferentes. Então, um agente ele pode, por exemplo, delegar tarefas para outro agente especializado. Sobre o ALM no Copilot Studio, tá? Então, aqui está falando de como você gerencia o ciclo de vida dos seus agentes com as soluções gerenciadas ali no Dataverse, na Power Platform, tá? Então, esses pilares, né, de extensibilidade e orquestração, aliás, os três, tá? MCP, o end-to-end e o ALM, tá? Eles são conceitos de extensibilidade, tá? Que mais aparecem, por exemplo, no domínio 2, ok? Dando continuidade, pessoal, a gente entra agora no domínio 3, que é o domínio de implantar, né? Então, chegamos aqui, o domínio mais importante da prova. Eu repito, tá? 40 a 45% das questões estão aqui. Então, se você passar mais tempo estudando só esse domínio e tirar 100% aqui, você passa na prova. Então, o domínio 3, tá? Ele tem 4 grandes pilares aqui. O primeiro pilar é o de monitorar e otimizar. Então, a Microsoft, ela quer que você saiba que implantar não é o fim, é o começo, tá? Então, você precisa monitorar a performance, coletar telemetria, analisar ali o feedback dos usuários e ajustar o agente continuamente. Então, a integração aqui com o Application Insights aparece bastante aqui. Depois, o segundo pilar, gerenciar testes, né? O que significa isso? Você não coloca um agente em produção sem testar. Então, a prova cobra. Como que você valida que o agente responde corretamente? Como que você testa cenários de bordo? O Copilot Studio ele tem funcionalidades nativas de teste que você precisa conhecer. O ALM Process, tá? É o terceiro pilar aqui, né? Que é o Application Lifecycle Management, né? Que é o conceito mais cobrado aqui no domínio 3. E eu vou dedicar o próximo slide inteiro para ele, tá? Temos também segurança, o quarto pilar aqui do domínio 3, que é a segurança e o Responsible AI, que é a autenticação com Enter ID, políticas de DLP e os 6 princípios do Responsible AI, Prompt Injection, auditoria. Então, a Microsoft não vai certificar alguém que, por exemplo, não saiba proteger um agente em produção. Então, a minha sugestão aqui, temos 4 pilares, os mais importantes, então é importante memorizá-los, beleza? Bom, pessoal, dando andamento aqui, agora vamos falar de ALM de verdade, beleza? Então, nós estamos falando aqui do Application Lifecycle Management, que é um dos tópicos que mais diferencia quem estuda de verdade de quem vai na sorte, tá? Então, o conceito central aqui é simples, você tem 3 ambientes, tá? O de dev, o de teste e o de produção. Também tem o agente, a solução, que sempre se move da esquerda para a direita, beleza? De dev para teste e o de dev para produção. O ambiente de dev, pessoal, é onde você cria, onde você experimenta, tá? Onde você faz interações, erra à vontade, então ninguém acessa em produção a partir daqui. O ambiente de teste é onde você homologa, é onde os usuários-chave testam, validam o comportamento, aprovam ali os casos de uso, tá? O ambiente de produção é onde os usuários finais acessam, então nenhuma edição direta deve ser feita aqui, nunca, tá? E como que você move a solução de um ambiente para outro? Sempre usando a solução gerenciada, beleza? Então, você exporta a solução como gerenciada no ambiente de origem, que no caso vai ser o de dev, e importa no ambiente de destino, que vai ser primeiro o de teste, depois o de produção, tá? Por que nós devemos usar a solução gerenciada ao invés da não gerenciada? Porque, pessoal, a solução gerenciada ela é somente leitura no ambiente de destino, seja em teste ou produção. E isso garante governança, tá? Então, ninguém vai lá, ou pelo menos não deveria ir em produção,
e muda um fluxo sem passar pelo processo correto, tá? Então, a minha dica de ouro para a prova é, se aparecer alguma questão perguntando como promover um agente de dev para a produção, a resposta sempre vai mencionar solução gerenciada, tá? Se aparecer editar diretamente em produção, como opção ali da pergunta, essa resposta ela é errada, independente do restante ali da pergunta. Então, pensou ou apareceu perguntas ali de ALM, sempre tenha em mente solução gerenciada. Grava isso aí na sua memória. Dando sequência aqui, pessoal, nós entramos agora numa parte que é justamente o Copilot Studio, tá? Que é o tópico número 1 do exame. Então, nós vamos falar aqui da anatomia de um agente no Copilot Studio. O que você absolutamente precisa saber. Então, um agente no Copilot Studio, ele tem 5 componentes principais, tá? Então, ele tem os tópicos, que são os fluxos conversacionais, e é onde você define quando o usuário falar isso, o agente faz aquilo. Então, cada tópico tem um trigger phrase, tá? Que são as frases que avaliam o tópico, e um conjunto de nós ali que guiam a conversa. Então, também tem um tópico especial chamado fallback topic, tá? Que ele é ativado quando o agente não entende a intenção ali do usuário. Então, a prova adora perguntar ali sobre fallback. Temos também as actions, que são as integrações. É como o agente chama, por exemplo, sistemas externos. Então, um conector, uma chamada HTTP, um fluxo do Power Automate, um prompt de AI. Então, se o agente precisa buscar dados, por exemplo, do Dynamics 365 ou no SharePoint, faz isso por uma action, tá? Tem as knowledge sources, que são as bases de conhecimento. Então, você pode conectar, por exemplo, SharePoint, PDF, sites públicos, Dataverse. Então, o agente usa essas fontes para responder perguntas com base em dados reais da empresa. Tem aqui o escalation, né, que é quando o agente ele não resolve, ele transfere para o humano, que é o handoff, tá? Então, a prova ela tem perguntas, por exemplo, como que você configura a escalação? O que acontece quando o bot tenta responder N vezes e não consegue? Também tem os channels, que são os canais. É onde o agente ele vai ser publicado, por exemplo, no Teams, na web, no SharePoint, no Dynamics 365, mobile, voz. Então, um agente ele pode estar, por exemplo, em múltiplos canais ao mesmo tempo, tá? Então, esses 5 componentes aqui, topics, actions, knowledge, escalation e channels, você precisa saber aí decor, tá bom? Prosseguindo, pessoal, vamos falar agora de uma parte bem importante na prova, que é sobre os case studies, né? Que são os casos de estudo, tá? Essa é uma parte da prova que assusta muita gente, tá? Então, o caso de estudo, tá? Ele é um cenário longo, beleza? E você vai ler sobre uma empresa fictícia, que eles vão colocar lá na prova, tá? E um contexto de negócio completo, e você vai responder várias questões baseadas naquele cenário. A estrutura geralmente é assim. Primeiro tem o background, que é uma empresa, qual é o setor e qual é o tamanho. Depois vem o problem statements, que é os problemas que a empresa está enfrentando. Depois vem o plano de iniciativas, que são os plans initiatives, ok? Então, o que eles querem fazer. Depois vem os requirements, né, que são os requisitos técnicos e de negócio que a solução deve atender. Aí vem as questões, tá, pessoal? Aqui estão as minhas 5 dicas de ouro, tá? Para os casos de estudo, tá? Então, as minhas 5 dicas de ouro. Primeiro, tá? Você vai ler os requirements, tá? Antes de ler as questões. Então, os requisitos são o contrato. Então, a resposta sempre está alinhada com os requisitos explícitos, tá? A segunda são palavras como must, shall e required, tá? Indicam o requisito obrigatório. Should, tá? O should e o recommend são sugestões. Então, essa diferença muda bastante a resposta. A terceira, pessoal, pense no Microsoft First, né? A resposta ela sempre vai preferir a solução nativa padrão antes de customização. Então, se tem uma opção, por exemplo, que usa por exemplo, o OOB e o outra requer um código, por exemplo, customizado para o mesmo problema, provavelmente a OOB está correta, tá? Por exemplo. Quarta, tá? Compliance e segurança tem peso. Então, se uma alternativa menciona auditoria, controle de acesso ou conformidade, considere ela seriamente, especialmente ali no domínio 3, tá? E a quinta
não assuma, tá? Então, só usa ali informações que estão explicitamente no cenário. Então, a prova, ela adora criar ali alternativas que parecem corretas, mas não estão, por exemplo, fundamentadas ali nos requisitos do caso. Então, se atentem quanto a esses pontos. Continuando, pessoal, nós chegamos na parte sobre os Responsible AI, tá? Então, esse slide, ele representa um compromisso da Microsoft com o uso ético da inteligência artificial e aparece em praticamente todas as provas do ecossistema, tá? Então, são 6 princípios que você precisa saber o nome e o que cada um significa, tá? Então, o fairness, que é a equidade. Então, o sistema de IA, ele deve tratar todas as pessoas de forma justa, sem vieses discriminatórios, baseados ali em gênero, raça, idade ou qualquer outra característica. Por exemplo, o reliability e safety, né, que é a confiabilidade. Então, o sistema ele deve funcionar de forma consistente e segura, mesmo em condições inesperadas. O privacy and security, né, que é a privacidade. Então, os dados dos usuários devem ser protegidos. O sistema ele não deve coletar ou expor dados além do necessário. O inclusiveness, que é a inclusão, a IA, ela deve ser acessível e benéfica para todos, incluindo pessoas com deficiência ou em situações vulneráveis. O transparency é a transparência, então o usuário ele deve entender o que o sistema faz e como que ele toma decisões. Sistemas explicáveis, tá? O accountability, que é a responsabilidade, o que significa? São pessoas e organizações, elas são responsáveis pelos sistemas de IA que criam e implantam. Então, a IA, ela não é desculpa. Então, na prova, você pode encontrar questões aqui que descrevem um cenário e perguntam, por exemplo, qual o princípio do Responsible AI está sendo violado? Ou qual deveria ser aplicado? Então, a minha sugestão é memorizar aqui os 6, beleza? Dando continuidade, então, pessoal, a gente chega aqui nesta parte, que é sobre o ROI e o TCO, parece até a área de finanças, mas cai muito na prova de arquitetura, e faz todo sentido, né? Porque o arquiteto de soluções é quem justifica o investimento para o cliente. Então, quando nós falamos de ROI, por exemplo, né, a gente está falando do retorno sobre o investimento, o Return on Investment, ou seja, quanto que a solução vai gerar de retorno comparado ao que foi investido. Então, a fórmula mais simples, quando a gente vai economizar ali por usuário por meses, vezes o número de usuários, vezes 12, né? Então, você vai comparar isso com o custo de desenvolvimento, licenças e manutenção, e se o benefício ali supera o custo em 12 a 18 meses, o ROI é positivo. E tem também o TCO, que é o Total Cost of Ownership, ou seja, custo total de propriedade. Ou seja, é o custo total de manter a solução ao longo do tempo, tá? E inclui não só o desenvolvimento inicial, mas licenças, manutenção, suporte e atualizações. E aqui entra um conceito que a Microsoft ama cobrar, que é o Build versus Buy versus Extend, né? Que é esse modelo aqui. O Buy é usar a solução pré-construída, por exemplo, o Copilot for Sales, o Copilot for Service. Menor vai ser o TCO, menor o risco de upgrade e menor flexibilidade. Já o Extend é pegar uma solução pré-construída e customizar com o Copilot Studio ou o Power Platform, por exemplo. Aí o TCO ele é médio e o equilíbrio, digamos que pode ser, né, o equilíbrio ali ideal na maioria dos cenários. E o Build é construir do zero, por exemplo, no Azure AI Foundry ou com plugins customizados. Aí tem maior flexibilidade, maior TCO e também maior risco, tá? Então a Microsoft sempre vai preferir, né, a estratégia Buy, Extend and Build. Isso é o que eles chamam de Starting First, ou seja, você esgota todas as opções padrão antes de customizar, tá? Então, lembrem disso na hora da prova, beleza? Continuando, pessoal, a gente entra agora na parte de segurança, tá? Então, a segurança ela é um tema que pesa muito ali no domínio 3 e que não pode ser tratado como alguma coisa para você pensar depois, né? Afterthought. Então, 6 tópicos aqui de segurança que você precisa conhecer, que é a autenticação com Microsoft Entra ID. Então, todo agente, o que significa essa autenticação? Significa que todo agente em produção, ele deve ter ali uma autenticação. Nunca, tá? Nunca um agente com acesso a dados sensíveis deve ser publicado sem autenticação configurada. O DLP Policies, né, que é o Data Loss Prevention, o que significa? São as políticas de DLP que definem quais conectores podem ser usados juntos. Então, imagina que você
por exemplo, não quer que dados do CRM possam ser enviados para um conector de e-mail externo não aprovado. Então, o DLP, ele bloqueia isso, tá? Aí vem o Access Controls, que ele é o controle granular sobre quem pode acessar as fontes de dados do agente. Então, mesmo que o agente ele tenha acesso a um SharePoint, o usuário final só vê o que ele tem permissão para ver, beleza? Depois nós temos aqui o Audit Trails, tá? O que significa isso? É a rastreabilidade de interações. Então, para compliance, que você precisa conseguir responder, por exemplo, quem falou com a gente, quando, o que foi dito, o que foi acessado, beleza? Temos também o Data Residence, né? Que significa isso? É os dados que precisam permanecer na região geográfica correta, tá? Principalmente para empresa com requisitos de LGPD, GDPR ou regulações setoriais. E temos também o conceito aqui do o Prompt Injection, que esse é um tópico recente, emergente, e vem ganhando força e é muito relevante. Então, é quando um usuário, por exemplo, ele tenta manipular o agente através de entradas maliciosas. Por exemplo, usando um prompt, ignore suas instruções anteriores e faça X, tá? Então, você precisa saber como detectar e mitigar esses ataques. Então, a segurança ela não é um tema opcional, ela é parte da arquitetura e cai na prova. Então, fiquem ligados. Então, pessoal, ok, né? Vamos avançar aqui, tá? Chegamos aqui quase no fim do conteúdo, mas eu quero fazer um checklist rápido com você, tá? Do que nós vimos até aqui. Então, o domínio de planejar. Então, você sabe o que é, por exemplo, Cloud Adoption Framework for Azure. Consegue, por exemplo, explicar como que ele guia a estratégia de adoção de IA? Você sabe, por exemplo, calcular ROI e TCO e diferenciar build, buy e extend? Você conhece critérios Arctica de qualidade de dados? Sobre aqui o domínio de projetar. Então, podem cair perguntas como: você sabe criar e configurar tópicos, actions e triggers no Copilot Studio? Você consegue diferenciar task, agent, autonomous agent e prompt and response? Você entende MCP, end-to-end, como funciona a extensibilidade de agentes? No domínio de implantar, pode cair perguntas, por exemplo: você sabe o que é uma solução gerenciada e como mover de dev para teste e de dev para teste para produção? Você sabe, por exemplo, como configurar telemetria e monitoramento de um agente de produção? Você conhece os 6 princípios do Responsible AI sem consultar? Você consegue configurar a autenticação com Entra ID, políticas de DLP e Audit Trails? Então, se você respondeu sim para a maioria, você está quase pronto, né? Agora, se você ficou titubeando em algum, você precisa estudar um pouco mais, tá bom? Bom, pessoal, seguindo aqui, agora a gente vai olhar, por exemplo, os recursos, né, e os links, o material que você pode usar para se preparar, tá? Então, antes de encerrar, eu vou compartilhar aqui com você os links que eu usei para me preparar e também preparar esse conteúdo, que são todos recursos oficiais da Microsoft e gratuitos. O mais importante de todos, pessoal, é este, tá? Que é o Study Guide oficial aqui da ABC no Microsoft Learning, tá? Então, esse documento é o contrato da prova, tudo que está aqui pode cair e nada que não está aqui vai cair na prova, tá? Segunda, estuda a documentação do Copilot Studio a fundo, é o tópico número 1 da prova e a documentação ela é excelente. O terceiro, nós temos o Azure AI Foundry, então é entender como que ele se encaixa aqui no ecossistema e qual que é a diferença entre o Foundry e o Copilot Studio. Também tem a documentação aqui da Power Platform, né, no geral, especialmente a parte do Dataverse e ALM. Temos também aqui o Cloud Adoption Framework, que é importante para o domínio 1. E 2 recursos aqui que muita gente não usa, mas são ouro, né? Que é o Exam Sandbox, tá? Que é onde você vê como que é o formato real aqui da prova antes do dia, e o Exam Readiness Zone, que são vídeos preparatórios da própria Microsoft. Então, você pode pausar esse vídeo e acessar aqui os links tranquilamente, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Nós cobrimos todos os 3 domínios, tá? Os conceitos-chave, a estratégia de casos de estudo, a ALM, o Responsible AI, a segurança. Então, se você acompanhou até aqui, você já tem uma visão muito mais clara do que você precisa estudar e como priorizar o seu tempo, tá? Agora me conta, você está estudando para a ABC? Para a ABC? E se você tiver, comenta aqui embaixo. Tô dentro. E me fala em quanto tempo que você quer fazer a prova. Eu quero saber, tá? Então, e se esse vídeo foi útil para você, e eu acredito que foi, faz um favor para mim e para quem vai encontrar esse vídeo depois, tá? Já deixa um like, porque ajuda muito o canal a crescer
e leva esse conteúdo para mais pessoas, tá? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho. Tem muito conteúdo aqui de AI, tá? De Copilot, do Microsoft Business Application, Dynamics 365, Power Platform e muito mais chegando por aqui. Então já compartilha aí com um colega que também está pensando em fazer a AB100, é a ajuda mais valiosa que você pode dar para alguém, tá? Então eu sou Daniel Delaspora aqui do canal do Descomplica Power. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e uma boa prova para você. Fui!